dizia eu aos senhores, olha, segundo ponto, uma nova manifestação da interseção entre direito e políticas públicas, que é a regulação. Aí, nisso também é importante a gente ter uma certa clareza, rememorar aí a linha do tempo. E aí, nesse sentido, tá mais tempo na estrada facilita, né? O que para vocês é história, para mim é vivência, né? Então, eu vivi estas coisas, e aí elas ficam na minha cabeça com mais clareza, né? A ideia de regulação, ela começa a se apresentar no cenário brasileiro a partir dos meados dos anos 90, né? Até então, nós não tínhamos essa lógica da regulação. O fenômeno, a ocorrência histórica que vai atrair a regulação são as reformas desta época, as reformas econômicas primeiro, reformas constitucionais, né, no regime de atividade econômica, 94, 95, e depois a reforma administrativa, que vinha na sequência. Ó, se eu mudei o modelo de atividade econômica, mudo o modelo de administração, né? Então a regulação veio como um mecanismo associado às reformas que retiraram do exclusivo domínio do Estado determinadas atividades econômicas. A primeira rodada de debate no tema da regulação envolvia a discussão da admissibilidade em si de delegificar, de tirar a disciplina de determinadas matérias do âmbito da deliberação legislativa. Ainda era a boa e velha discussão sobre equilíbrio e harmonia entre os poderes. Isso é reserva do legislativo, pode haver delegação, não pode haver delegação, né? Estamos importando o modelo americano, isso é um equívoco e tal. Então, a matéria da regulação, ela entrou neste período do tempo, né, como eu disse. Entrou, consolidou-se, né, vários setores da economia passaram a ser objeto de regulação, a doutrina se pacificou em relação ao cabimento da regulação, e aí, portanto, esta forma de disciplina, não mais através exclusivamente da lei em sentido formal, mas por agentes regulatórios, ela foi ampliando, né? E nós temos cada vez mais matérias sujeitas pura e simplesmente à regulação. E a ampliação do espaço da regulação tornou mais relevante a avaliação do seu conteúdo, né? Então, com as reformas econômicas, a gente passou a ter, por exemplo, um conjunto grande de serviços que são concedidos, né? São concedidos, mas são serviços de interesse público, portanto, regular é relevante para que você assegure a proteção daqueles princípios da ordem econômica que estão lá no artigo 170, né? E aí, portanto, pensar, exercer um raciocínio crítico sobre a regulação nestas atividades vai ficando cada vez mais relevante. Eu me lembro, por exemplo, de um debate envolvendo regulação, um debate antigo. Hoje em dia isso também parece todo mundo take for granted, como diriam os americanos. Mas o tema da portabilidade dos números do celular foi um tema objeto de deliberação no espaço regulatório, né? No passado, se você tinha um telefone celular da Vivo e você queria trocar de operadora, você tinha que trocar o número, né? Você não podia levar o seu número de celular. E isto era um transtorno enorme. O cara que é profissional autônomo, o cara, né, que faz pequenos reparos, pintor, né? Como é que você acha o seu pintor? No celular. Se trocar o número do celular, o cara estava lascado na sua atividade profissional. E isso foi deliberado pela via da regulação. Veja como isso é relevante do ponto de vista do setor regulado, né? Como isso mudou a lógica das regulações, das relações no setor regulado, né? Então, esta atividade da regulação foi ficando cada vez mais importantes. E aí nós nos demos conta de que também as opções regulatórias traduzem políticas públicas, voltadas não só para o poder público, mas também para os agentes econômicos. Porque no início a gente pensava, quando você falava, política pública é o programa de atuação estatal, né, de atividades típicas do Estado, era a primeira percepção
que no âmbito do direito a gente tinha. O espaço de atuação de políticas públicas é o espaço de atuação do Estado na oferta de serviços públicos, nada mais. Com a regulação a gente foi vendo, peraí, não é isso não, né? Existem outras atuações ordenadoras, né, que também traduzem políticas públicas, e essas ações ordenadoras podem estar voltadas a outros agentes econômicos, né? E aí, a partir desta percepção, a regulação passou a ser passou a ser incluída no âmbito de controle com mais naturalidade, né? Me lembra um caso relativamente recente que me interessou bastante por conta da minha pesquisa no campo da deferência para com as escolhas administrativas, que foi um caso envolvendo uma deliberação, resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que vedava que as indústrias de tabaco, as indústrias de cigarro, utilizassem substâncias flavorizantes, né, que dão sabor, dão aroma nos cigarros, né? Então a resolução da diretoria colegiada proibia, e isso foi objeto de uma ADI, ADI 4874, né? E o eixo principal de discussão que se estabeleceu no âmbito desta ADI foi o quanto esta vedação se justificava na perspectiva de política pública de saúde. Porque conferir sabor ou aroma aos cigarros gerava um mecanismo de estímulo à utilização do tabaco pela juventude. E aí, portanto, havia uma relevância do ponto de vista de política pública de saúde em si proibir a utilização desse tipo de substância, né? Esse é um caso que ilustra bem como a regulação não está necessariamente voltada a serviço público, a atividade ofertada pelo poder público, mas pode ser relevante, pode traduzir políticas públicas, né?